Boa noite, querido irmão, querida irmã, que nos acompanham neste domingo, dia 20 de março. Estamos celebrando aí o terceiro domingo do tempo quaresmal e somos convidados a viver com grande alegria este tempo de conversão, este tempo de penitência, neste terceiro domingo da quaresma. Já estamos quase aproximando aí do tempo da Páscoa, né? Faltam só 2 domingos. Domingo que vem é o domingo Letare, ou domingo também da alegria, assim podemos dizer. A igreja se despoja do roxo, começa a usar uns paramentos um pouco mais claros, que a igreja chama de rosa, né? É o rosa. E para viver essa alegria, essa expectativa da Páscoa do Senhor, né? Então possamos nos preparar com alegria para este tempo que estamos vivendo da quaresma, em vista do tempo pascal da ressurreição de Jesus Cristo. Logo mais celebraremos também aí a Semana Santa, esse tempo de conversão, tempo de penitência, onde nós vamos com mais silêncio ainda e com mais oração vivenciar a nossa fé. Inclusive, vai vir novidade aí para nós, na Semana Santa, celebrarmos com alegria. Muito bem, o Evangelho de hoje é do capítulo 13 do Evangelista São Lucas. Estamos no ano C, né? Dentro da liturgia, somos divididos em 3 anos, A, B e C. Este ano é o ano C, onde nós lemos o Evangelho de São Lucas. Vamos preparar o nosso coração, abrir o nosso coração para acolher essas palavras de vida, essas palavras de conversão. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então a cortarás. Então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante quando nós olhamos neste Evangelho, alguns pontos. Vieram trazer notícias a Jesus sobre aqueles que Pilatos mandou matar, os galileus, e misturou o seu sangue ao sangue do sacrifício. O povo que estava certamente no templo oferecendo a Deus o seu sacrifício pela expiação dos seus pecados, recebeu de Pilatos uma pena de morte. E assim, mortos, misturam seu sangue ao sangue do sacrifício. Eles não são mais pecadores do que tantos outros. Certamente, encontraram também diante de Deus o perdão, tendo em vista que eles ofereciam no templo um sacrifício.
em expiação dos pecados. Mas Jesus adverte aqueles que vão levar notícia, vamos dizer assim, os fofoqueiros da comunidade, né? Eles vão ali levar aquela notícia. E Jesus fala, olha, se vocês não se converterem, vão acabar do mesmo modo. E Jesus conta uma parábola de um certo homem que tinha uma figueira plantada na vinha. É interessante que este homem é o próprio Jesus Cristo. A vinha é o povo de Jerusalém, é o povo de Israel. A figueira é cada um de nós, é aquele povo, fariseus, sacerdotes, os doutores da lei, são este povo que não acolheram o convite de conversão. O dono da vinha, ele vai por 3 anos na figueira buscar os frutos. E olha que interessante, é justamente o mesmo período que Jesus anuncia o tempo de conversão. Dos 30 anos, quando houve o seu batismo, até a sua morte, nos 33. Então, o dono da vinha, o próprio Jesus Cristo, vai buscar os frutos, mas nem todos aderem ao Evangelho. Nem todos buscam a conversão. Nem todos querem abrir a sua vida para acolher o Evangelho, para acolher o convite de conversão e produzir os frutos. Ele manda o quê? Corta a figueira. Mas o empregado, podemos dizer assim, os discípulos que ainda semeiam as sementes do Evangelho, pedem, olha Senhor, deixa que nós possamos ali adubar esta terra. Se não produzir, tu mesmo a cortarás. Esta parábola é uma parábola meio que escatológica, que fala do fim do tempo. Porque no fim do tempo, sabemos que haverá uma colheita, onde será separado o trigo do joio, como Jesus diz em outra parábola, né? O trigo é aquele que produz bons frutos. O joio para nada serve, é jogado no fogo. Se a figueira produz frutos, se a figueira é capaz de alimentar e saciar o dono da vinha, se ela se converte, ela assim poderá produzir frutos. Permanecerá na vinha, caso contrário, será tirada e certamente substituída por uma outra figueira. O adubo que nós precisamos para a nossa conversão, para a nossa vida, não é outro a não ser o Evangelho de Cristo, quando nós nos tiramos o nosso tempo para ouvir a sua palavra, a Eucaristia que nos alimenta, que nos dá força, a nossa oração diária e muito importante, um sacramento que a gente às vezes deixa de lado, o sacramento da penitência, quando nós falamos ao sacerdote para apresentar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fragilidades. É por este meio que nós conseguimos uma mudança de vida, que nós conseguimos viver o Evangelho, que nós conseguimos produzir frutos. Quando buscamos o sacramento da reconciliação, quando alimentamos da palavra de Deus, quando comungamos do seu corpo e sangue, quando temos uma vida de oração, aí sim nós conseguimos produzir bons e verdadeiros frutos. Por isso, possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, neste tempo quaresmal, viver com alegria o Evangelho de Cristo, buscar a nossa conversão. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, que possam viver com alegria este tempo que Deus nos proporciona, o tempo da quaresma, buscando a conversão do nosso coração. Alimentemos da palavra de Deus e produzamos frutos para o reino. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.